Heracles Alexandre Estantiro da Macedônia e Pérsia Parte 2. À sombra de Seleuco do alto das muralhas de Susa, era possível ver a poeira que subia no horizonte, uma nuvem densa, avermelhada, que crescia a cada hora, trazida pelo avanço implacável do exército de Seleuco. Os batedores que voltavam traziam notícias ainda piores. Eram milhares de homens, bem armados, com máquinas de cerco capazes de derrubar as grossas paredes da fortaleza em poucos dias. Não havia dúvida. Resistir seria suicídio. Estatira reuniu seus homens de confiança numa sala reservada, com a voz firme, embora o coração batesse forte no peito. Ao seu lado estava Mitridates, um guerreiro persa de cabelos grisalhos e cicatrizes que contavam décadas de batalhas, o homem que havia guiado eles até Susa anos antes e que jurara proteger o menino com a própria vida. Não podemos ficar, disse ela, olhando para cada rosto presente. Seleuco não quer apenas tomar esta cidade. Ele quer eliminar qualquer traço da linhagem que une a Macedônia e a Pérsia. Se Heracles for encontrado aqui, morrerá, e com ele morrerá toda a esperança de um império unido. Mitridates assentiu, com um semblante sério. Conheço uma trilha antiga, escondida entre as montanhas, que leva até o território do Lulistão. É íngreme, difícil de encontrar e ainda mais difícil de percorrer, mas é a única saída. Eu ficarei com 200 homens. Vou trancar os portões, fingir que defendemos a fortaleza até o fim e atrasá-los o máximo que puder. Isso dará a vocês tempo suficiente para escapar. Estatira segurou a mão do velho guerreiro, com os olhos cheios de gratidão e tristeza. Sabia que aquela era provavelmente a última vez que o via. Que os deuses o protejam, meu velho amigo. Que eles protejam o futuro do nosso povo, respondeu ele, com um sorriso triste. Na calada da noite, Estatira, Heracles e um pequeno grupo de servos e guardas leais saíram por uma passagem oculta, cavalgando sem fazer barulho em direção às montanhas altas e áridas que se erguiam ao norte. Atrás deles, logo começaram a ouvir os primeiros gritos e o som de metais batendo. Seleuco havia chegado, e Mitridates cumpria sua palavra, travando uma luta desigual para dar-lhes uma chance de viver. A trilha era estreita, cercada por penhascos que davam vertigem, e o caminho ficava cada vez mais difícil à medida que subiam. Ao amanhecer, ouviram o som de cascos de cavalos e vozes atrás deles. Uma parte da cavalaria de Seleuco havia descoberto a passagem e vinha em perseguição, rápida e determinada. Estavam cada vez mais perto. Heracles, que cavalgava ao lado da mãe, observou tudo com atenção. Não chorou, nem pediu para voltar. Olhou para as pedras grandes que cobriam o alto das encostas, soltas e pesadas, esperando apenas um empurrão para rolar. Então, seus olhos brilharam como uma ideia clara e rápida. Mãe! Chamou ele, puxando o cavalo para parar. Olhe para cima. Se nós empurrarmos essas pedras grandes para baixo, elas vão cair bem no meio do caminho. Eles não vão conseguir passar, e terão que parar para limpar o caminho ou procurar outra volta. Estatira olhou para o filho, surpresa com a clareza e a coragem daquela proposta vinda de uma criança de apenas 5 anos. Mas antes que ela pudesse responder, Heracles já havia saltado do cavalo e corrido até um grupo de guardas. Venham. Me ajudem. Se nós fizermos isso rápido, ninguém vai nos alcançar. Os homens, impressionados com a determinação do menino, obedeceram imediatamente. Subiram até a beira do desfiladeiro, agarraram-se às rochas maiores e, com toda a força que tinham, empurraram-nas para baixo. O som foi ensurdecedor. Pedras de todos os tamanhos rolaram, batendo umas nas outras, levantando nuvens de poeira e caindo exatamente sobre a trilha estreita, formando uma barreira intransponível. Quando os soldados de Seleuco chegaram ao local, pararam bruscamente, obrigados a parar, pois o caminho estava completamente bloqueado por toneladas de pedras e terra. Heracles olhou para trás, viu que haviam conseguido, e sorriu, um sorriso que tinha a alegria de uma criança, mas também a confiança de quem sabia o seu valor. Eles vão demorar muito para passar agora, disse ele, voltando a montar ao lado da mãe. Nós temos tempo.
Seguiram viagem por mais 2 dias, por terrenos acidentados e sob o sol forte, até que finalmente avistaram, num vale fértil e protegido por colinas, a aldeia principal da tribo do Luristão, um povo de pastores e guerreiros, que vivia de forma livre e independente, fiel às suas próprias leis, mas que sempre mantiveram boas relações com os governantes persas. O chefe da tribo, Orodes, um homem de porte imponente, barba longa e vestes de lã gasta mas bem cuidadas, saiu pessoalmente para recebê-los. Já havia ouvido histórias sobre a fuga de Susa, e ao ver Estatira, reconheceu imediatamente a nobreza no seu olhar e na sua postura. Mas foi ao olhar para o menino ao seu lado que ele parou, surpreso. Heracles não se escondeu atrás da mãe. Levantou a cabeça, olhou diretamente nos olhos do chefe e fez uma saudação respeitosa, como um príncipe faria, com uma calma que não combinava com a sua idade. Eu sou Heracles, disse ele, com voz clara. E nós viemos pedir abrigo, até que chegue o dia de voltar. Orodes ouviu tudo, observou a marca de inteligência e força nos traços do menino, e lembrou-se imediatamente das histórias que corriam sobre Alexandre, o Grande, a mesma presença, o mesmo brilho nos olhos, a mesma capacidade de fazer com que os outros acreditassem nele. Depois, olhou para as marcas da viagem, para a poeira nas roupas, e também ouviu como eles haviam escapado da perseguição, graças a uma ideia brilhante daquela criança. Virou-se para os seus homens e anunciou, com voz forte: estes estão sob a nossa proteção. Nenhuma mão inimiga tocará um fio de cabelo deles enquanto estiverem nas nossas terras. Este menino não é apenas um refugiado, ele já nasce com o espírito de um rei. A partir daquele dia, Heracles e Estatira passaram a viver entre o povo do Luristão. Longe das guerras entre generais, longe da sombra de Seleuco, mas não esquecendo o seu passado nem o seu destino. Heracles cresceu ouvindo histórias sobre os 2 mundos que carregava dentro de si, aprendendo a lutar como um guerreiro, a governar como um sábio e a compreender que a sua missão era maior do que qualquer reino: unir o que o destino havia separado. E em cada gesto, em cada palavra, Orodes via com cada vez mais clareza: o herdeiro de Alexandre e de Estatira não estava apenas sobrevivendo. Ele estava se preparando.